Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o quadro Mais Personalidade. A nossa convidada de hoje, Hércia Maria, que é professora e coordenadora de recursos humanos do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí. Começando agora o quadro Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E a nossa convidada hoje, a professora Hércia. A Hércia, né, coordenadora de recursos humanos do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, vai contar um pouquinho da sua vida, da sua história. Mas antes, deixa eu pegar o bom dia, Hércia. Seja bem-vinda à Rádio Mais. Bom dia, Ademir, e aos demais da Rádio Mais. Obrigado pelo convite. E Hércia Maria Schemberger. Tá certo, professora. Sobrenome difícil ele pulou, né? Pulei. Schemberger. Isso. Muito bem, Hércia. Olha, é uma satisfação ter você aqui, uma honra para nós. Em meu nome, Fabiano, Bárbara, Anderson Silva. Você é muito respeitada, né, na educação, no meio da educação. Muitas pessoas pediram o seu nome, nós temos uma lista. Eu falei, não, agora é hora de trazer a professora Hércia. Você é nascida em Ponta Grossa. Conta um pouquinho da sua história. Nasci em Ponta Grossa, 1966, ontem, 30 de abril de 1966. Meu pai era comerciante lá, minha mãe professora, né? Olha. Daí meu pai veio para cá em 82, aqui em Paranavaí não, em Santa Cruz do Monte Castelo, que tinha uns amigos do meu pai que moravam lá. Ah, você veio de Ponta Grossa para Monte Castelo. Para Santa Cruz do Monte Castelo. Olha. Em 82, a minha mãe tinha feito uma cirurgia de coluna, daí pegou, que era funcionária da prefeitura em Ponta Grossa, e veio conhecer o Noroeste, e se encantou. E daí em 84, começo de 84, nós nos mudamos para Santa Cruz do Monte Castelo. Você já era formada ou não nessa época, ou fazia... Eu já tinha terminado, antigamente, né? Era ou contabilidade, ou magistério, ou científico, né? Curso técnico, Cursos né? técnicos, Sim. né? Eu fiz o magistério em Ponta Grossa, no Instituto de Educação. Já trabalhava lá em Ponta Grossa pela prefeitura, me formei em 82 e já comecei a lecionar. Tinha as escolas, agora é CEMEI, né? Antes só tinha as escolas de pré. Eu comecei a trabalhar no pré lá, trabalhei um ano lá, e daí mudamos para cá, para Santa Cruz do Monte Castelo. Sim. Meu pai foi, falei até para o Ademir, que ele não deve conhecer, mas os mais antigos devem conhecer o Camitane, que tinha roça de algodão em Querência do Norte. Meu pai foi trabalhar para eles. Na roça. De caminhoneiro, né? Transportava os boia fria, né? De Santa Isabel, Monte Castelo, Porto Rico, que não tinha esse rol turístico ainda em Porto Rico, né? Era mais lavoura. Então, meu pai transportava boia fria para Querência do Norte, mais assim na Água da Prata, que falam. E a minha mãe era professora do município de Santa Cruz do Monte Castelo. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia, doutora Ademir. Olha só, que coincidência. Sim, às vezes você até já ouviu falar, doutor José Antônio Vale. Vale, sim. Sim, ele foi um grande advogado, faleceu ano passado, né, de Covid. Olha. Os filhos dele estão em Curitiba com o escritório de advocacia. Então eu trabalhei no escritório do doutor José até passar no concurso do Estado. Daí passei no concurso do Estado em 86, quando eu saí do escritório, né, e fui dar aula. Você me falava que quando você estava em Monte Castelo, né, já trabalhando, já estava... Você estudava em Paranavaí, né? Sim. Na Fafipa. Fafipa. Vinha todos os dias? Vinha todos os dias. De ônibus? De ônibus. Saía de Monte Castelo, 5h15 da tarde, chegávamos 1h da manhã. Olha só.
Daí, como não tinha... Eram poucos estudantes que faziam faculdade aqui em Paranavaí, né? Então, vinha um ônibus que trazia os estudantes de Querência, Monte Castelo, Santa Isabel e Iloanda. Muito bem. Como agora cada cidade tem um ônibus, esses dias atrás, eram 4 cidades para lotar um ônibus de estudantes. Olha só. Você estava falando, você é formado em pedagogia e também administração, né? Sim. Na Fafipa, hoje Unespar. E você chegou a trabalhar lá em Monte Castelo, a dar aula nas escolas por lá? Sim, comecei a dar aula na escola estadual Flávio Luiz Boter. O povo falava lá Escola da Vila, Sim. né? Você conhece lá, agora que é asfaltado, antes era tudo um areião. Eu assumi o meu concurso em 87. Em 87. 87. Sou professora de primeira a quarta. Até quando você me perguntou se é coordenadora, eu falei, não, sou professora com certeza. Porque eu estou no núcleo, né? Sim. Se eu um dia sair do núcleo, eu sou professora. Né? Então, trabalhei lá de 87, trabalhei na Flávio Luiz Boter 3 anos. Depois eu fui para a escola Colégio Estadual Santos Dumont, que existe lá até hoje. A minha irmã é vice-diretora dessa escola lá. Olha que legal. A minha mãe é professora aposentada, né? E vim para cá. Quando eu vim para cá, eu vim no começo de 94. Você veio em 94 para Paranavaí. Fevereiro de 94. Olha, fevereiro de 94. E daí, como é que foi sua vida aqui? Foi também lecionar, dava aula nas escolas? Com certeza. O seu concurso era estadual? Estadual, já. Então você deu aula no Colégio Estadual? Também. Silvidal? Quando eu vim para cá, eu trabalhei na Leonel Franca e no Adélia Rossi. 1 mês, mais ou menos. Porque o meu padrão é de 40 horas, né? Então, daí eu fiquei dividida. Daí a professora Salete da Silva, que era diretora do Newton Guimarães, dividiu as turmas, porque eram muitos alunos, e eu vim trabalhar no Newton Guimarães. Eu trabalhei no Newton Guimarães de 94 até final de 2003. Era professora alfabetizadora. Muito bem. Anderson Silva, você vê que a professora Hércia começou a trabalhar cedo, né? Como várias histórias que nós temos aqui, né, Bárbara? Histórias de sucesso, histórias de superação. Hoje ela já tem as suas filhas, uma já faz faculdade de medicina, não é isso? E começou cedo, apostou na vocação, estudando, trabalhando, e é assim que se faz, né? Exatamente, né? Dar um bom dia aqui à professora Hércia e tal, né? A gente falou ali em off, assim, do tanto de elogio que a gente recebeu pela indicação, né? Pela escolha aí do Dr. Ademir, da participação dela aqui. E que bacana a gente ver, né? Ou seja, uma história que começou na simplicidade, né? O pai trabalhava transportando boia fria na roça e tal. Eu queria perguntar assim, professora Hércia, o que te motivou a ser professora? O exemplo da sua mãe, ou você viu que ali era a sua missão de vida? O que te fez escolher essa profissão tão nobre, né? Nós falamos tanto do professor, né? Uma profissão aí que realmente em alguns países é reverenciada. A gente vê que no Brasil é é muito diferente. Mas o que te levou, né, a escolher ser professora? Anderson, vou dizer uma coisa para você. Eu não queria ser professora. Olha a revelação aqui. Quando eu terminei a 8ª série, que era antigamente, né? Então tinha contabilidade, o magistério, que hoje é a formação de docentes, e o científico. Eu queria fazer contabilidade. Olha aí. Daí minha mãe falou, não, você vai fazer o magistério, porque se você resolver casar, alguma coisa assim, você vai ter uma profissão. Quem falou para você que você fazendo técnico de contabilidade, você vai ter emprego? Olha a vida é difícil. E ela acertou. Acertou. Ouviu o conselho da mãe. E quando eu tenho isso, minha mãe sempre fala, e meu pai falecido, quando você escolhe alguma coisa, ou por escolha própria, ou por causa da vida, você tem que ser o melhor. Olha aí. Em tudo que você escolhe, você tem que ser o melhor. Eu sempre falo para minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma é professora, trabalha na Fundação Bradesco, já trabalhou no paroquial e outros lugares, e a mais velha professora e a mais nova faz medicina. E eu sempre falo, não interessa o que você queira ser, seja o melhor. Se você resolver ser balconista, seja melhor. Não olhe para o teu salário, olhe para o teu profissional e o que você vai ser. Você não leva nada, você só leva
Eu sempre falo que pobre não tem nada, né? Pobre, assim, eu falo monetariamente, porque de espírito, às vezes, a gente é mais rica do que certas pessoas, Com né? certeza. Verdade. Mas você só leva e só faz o que você... as coisas boas da vida. Então, você escolheu, seja melhor. Não seja meia boca em nada, tá? Infelizmente, eu sou assim e onde eu trabalho, geralmente eu falo para os meninos, né? A gente trabalha em 7 no setor, eu falo, olha, vamos ser os melhores. Ah, mas o salário não é bom, não tem problema. A gente escolheu estar aqui, né? Se escolhemos estar aqui, se alguém convidou para a gente estar aqui, a gente tem que ser o melhor, independente da parte financeira. Bom dia, professora Bom Hércia. dia, Bárbara. Eu queria perguntar o que mais te encanta na educação? Você com tantos anos de experiência, o que te faz levantar da cama, o que te faz trabalhar, o que a educação preenche no seu coração? Olha, Bárbara, eu vou dizer, eu trabalho com 21 municípios, né? 21, o núcleo atende? O núcleo atende 21 municípios. A gente atende 41 escolas, 43 escolas. Não lembro bem, porque agora teve cessação de umas escolas. E as APAES. E quando eu vejo a escola funcionando redondinha, do Recursos Humanos, né? Os professores na sala de aula e tudo funcionando, para mim, e cá entre nós, eu tenho professores que são nossos agora, que foram meus alunos no Newton Guimarães. Que honra, né? Opa, eu tenho um aluno meu que eu não sei bem o lugar, é para lá de Londrina, ele é concursado, ele é agrônomo agora. Não tem uma vez, ele veio uma vez no ano visitar os pais dele aqui, ele vai lá no núcleo me visitar, ou vai na minha casa se o núcleo estiver fechado. Então, nessa trajetória, eu tenho alunos que são médicos. Um tempo atrás, minha mãe ficou doente, ficou ali internada no Hospital Unimed. Daí uma médica, eu olhei assim, eu falei assim, você é filha do Dr. Luiz Guiraldi, lá de Monte Castelo? Ela falou, sou. Eu falei, você não lembra de mim, mas eu fui sua professora no pré. Olha só, que bacana, hein? Olha, Então, você... é muito gratificante, Bárbara. o reconhecimento, né, Bárbara? E uma boa professora. Já chegou aqui, já achou um erro de português ali no nosso quadrinho. Tome. Você tome! Vai, tome! Ai, Edmir, fala isso Já não. achou, é o que ela falou, né? Tem que ser a melhor. é né? verdade. Perfeccionista. Olha, você que ligou o rádio nesse momento, estamos com a professora Hércia, né? Que é professora e coordenadora de recursos humanos do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí. Quem te mandou um grande abraço. Professora Adélia Paixão, falou você muito competente, o Anderson já falou, também minha esposa Andréa Giandotti, Colégio Flausina, Radinho tá ligado lá, sintonizado, todo mundo ouvindo a entrevista da professora Hércia. Me diz uma coisa, então você deu aula em várias escolas em Paranavaí. Sim. Quais são as escolas e como é que foi o convite para você trabalhar no núcleo? Em 2004, eu trabalhava no Newton Guimarães. E daí, quando... já era Cecília Meirelles, né? Já tinha municipalizado, era Cecília Meirelles. E daí entrou o governador Requião. Como eu era uma professora do Estado, emprestada para o município, ele recolheu todos os funcionários, professores do Estado que prestavam serviço às escolas municipalizadas. Daí eu fui para o colégio estadual. Era o professor Gomes, diretor, né? Eu fui para lá. Trabalhei lá em 2004. Foi quando começou os cursos profissionalizantes novamente. Daí a professora Belena Nogara, já falecida, trabalhava no núcleo, né? Ela era da educação profissional. Daí ela chamou o Gomes, vamos montar... O que você acha de montar um curso de educação profissional aqui? Daí o Gomes aceitou, ele falou, você ajuda aí? Eu falei, ajudo. Tudo que é para trabalhar comigo mesmo. Daí a gente fez a pré-proposta do curso técnico em informática. Foi até um dos primeiros cursos técnicos aqui de Paranavaí. E montamos a proposta junto com o professor Gomes e mandamos para Curitiba. Foi um dos primeiros cursos aprovados no Paraná, né? Porque naquela época a vibe era ótima, né? Que depois, com o tempo, tudo muda, né? Sim. Mas foi ótimo o curso de informática lá. Daí, em 2004, começo de 2005,
Eu fui. O Anderson fez o curso. Ah, então, foi bom o curso, Anderson? Não vai falar na frente dela que acho não foi bom, bom. acho Não, bom. sim. Eu fiz o subsequente, né? Eu me sim. formei no Colégio Silvio Vidal, mas fiz um ano e meio. Ótimo curso, professores. Parabéns. Eu recomendo para todos fazerem. Muito bom. Obrigada aí. E agradecer ao professor Daniel, que agora está à frente do Colégio Estadual, né? Daí depois, no começo de 2004, surgiu uma vaga no núcleo. No Recursos Humanos. Aí ninguém sabia quem ia trazer. Daí juntou o pessoal que era do Recursos Humanos, os mais antigos não, né? Os com mais experiência lá no Recursos Humanos que estão ainda, é o Luciano, né? E o Akira, que agora é do Jurídico. E daí tinha a Maísa e a Rosilene, que já é falecida. Eles se reuniram e me chamaram para ir trabalhar. Eu, como tinha minhas meninas pequenas, em outro setor eu não podia trabalhar porque tinha que viajar. Daí me chamaram para trabalhar no Recursos Humanos. E lá estou até hoje. 2005, né? Desde Desde 2005. 6 de fevereiro de 2005. E estou lá até hoje, por enquanto, né? Porque eu sou professora, a qualquer momento eu posso voltar para a escola. É Certo. isso aí, certinho. Fabiano TS, história da professora Verdade. Hércia, né? Está ali no Núcleo Regional de Educação. Você vê uma pessoa muito querida, como eu disse, muito respeitada no meio, né? Atende as pessoas com maior apreço. Não tem moleza com a Hércia, não, tá? A Hércia é bem certo. rígida e mesmo assim tem um respeito de todos, né, Fabiano? E já se foi quase 20 minutos de entrevista, esse bate-papo, né? A professora Hércia, contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Quem manda um abraço para a senhora é o Ademir Ferreira. Um abraço para você, Ademir, está acompanhando a entrevista. Pessoal lá da infraestrutura do município de Paranavaí, especialmente nosso querido Elicélio, um abraço para você. O nosso querido Pedro Baraldi está mandando um chefe. abraço para a senhora. Obrigada, chefe. E está acompanhando a entrevista. Por falar em acompanhar a entrevista, inclusive esse pessoal está acompanhando pelo Facebook. Facebook vai deixar registrado aí por muitos e muitos anos. Eu gostaria, professora Hércia, que a senhora deixasse uma mensagem para quem está começando na vida profissional. Então, é como eu estava falando para vocês. Quem começa, para ser professor, não é só dinheiro, é uma vocação, certo? Porque se for só dinheiro, vocês esqueçam da vida, certo? Para ser professor, você tem que doar um pouco de você. Tanto para ser professor numa sala de aula, como onde eu tô agora, né? Tem horas assim que você tá para lá de Bagdá de cansado, mas você tem que continuar. Como no começo do ano, sua esposa deve saber, né, Ademir? Trabalho 10 horas da noite, 11 horas. Trabalho O pessoal está triplicado. trabalhando ali para poder garantir o salário de outras pessoas ali no Recursos Humanos, né? Então, se você resolver ser professor ou a profissão que você abraçar, queira sempre ser o melhor, não por dinheiro, mas pela tua realização profissional, por você, não pela parte econômica. Muito bem. Tá certo a mensagem deixada no nosso Facebook, doutor Ademir Jandotti. Temos mais perguntas? Eu queria que você dissesse quais são os desafios da educação hoje, não só aqui em Paranavaí, o que você considera como os desafios? Olha, Bárbara, eu acho que a educação, ela está muito boa. O que falta é mais respaldo. Não respaldo, assim, da escola, que muitas coisas que são da família estão sendo jogadas para a escola, para o professor, para o pedagogo, para o diretor, tá? O que falta é um respaldo mais da família. A família está mais junto com o filho, porque às vezes a pessoa acha, eu tenho um filho, mando para a escola foi feita para ensinar. Quer transferir a responsabilidade. Isso. A educação se traz de casa. É o pai, a mãe ali, né? Na café da manhã, olha, se comporta, vai para a escola. Eu sei porque eu tenho 2 filhas e tenho uma netinha agora. Que, por sinal, as 3 são a razão de eu viver e estar por aqui ainda trabalhando, tá? E eu sempre falo para ela, você tem que ser boazinha, tem que se comportar. Daí, ainda quando eu busco ela na escola, eu falo assim, daí? Ela fala, mas não foi boazinha hoje. Porque ela se comportou. Porque mesmo a minha filha e meu genro estando no pé ali, só tem 2 anos. Mas como diz o outro, é de pequeno que você torce pepino, né? De vez em quando elas dão umas bagunçadas na escola. Então, o que falta, Bárbara, mesmo, é esse respaldo. Porque a escola faz o que pode e às vezes o que não pode, para ter ali o aluno com o melhor que pode dar.
E o que falta é o respaldo da família. Porque muitos da sociedade ajudam, tá? Mas às vezes tem gente da sociedade que fala coisas que não sabe. Que nunca, geralmente eu falo nas reuniões quando tem do RH com o pessoal, todos os RH, lá na sede eu falo, gente, vocês têm que conhecer o chão da escola. Quem não conhece o chão da escola, não sabe ali o que acontece das 7 da manhã às 6 da tarde agora, né? Sim. Que os alunos têm mais aula. Infelizmente não sabe o que é uma escola, o funcionamento de uma escola ali. Então, como eu já briguei com o Ademir, já rodei várias escolas aqui e quando o diretor precisa, a hora que for, tô lá. Às vezes para dar uma bronca, que é normal, tá precisando aqui, você dá uma bronca, tô indo. Ou para ajudar, sabe? Sempre estou presente. 8h20, um abraço para você, Gislaine Vieira, está mandando uma mensagem aqui, acho que é a maior satisfação de um professor é poder modificar o destino de muitas pessoas. O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Gratidão a essa profissão. Um abraço para você, Gislaine, muito obrigado pela audiência, o pessoal acompanhando, professora, esta maravilhosa entrevista. E no finalzinho, a nossa lembrança, né? A nossa caneca Mais Personalidades, não é isso, doutor? É isso mesmo, Fabiano TS, estou Adriana. entregando aqui para a Hércia, né? Merecida essa caneca disputadíssima aqui na cidade de Paranavaí, pessoas que realmente têm história, que presta seu serviço, dá o seu melhor, e você realmente, Hércia, é uma honra para nós você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Mas a pergunta que nós fazemos todas as vezes, né? O que vai? Uma cervejinha, um cafezinho? Um chá. Um chá? Ah, tá certo, tá certo. Quando quiserem tomar um chá, sejam bem-vindos no núcleo. Olha, legal. Eu tomo chá o dia inteiro, gente. Vai legal, ser muito bem-vinda. Obrigada, Ademir. Vai ficar lá no núcleo, Com então, certeza. a caneca da Rádio Mais, né, Fabiano? É isso aí, 8h22. No final, professora Hércia Maria, que deixa eu falar aqui, que é professora e coordenadora de recursos humanos do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí. As suas considerações finais, professora. Primeiro eu quero agradecer a Ademir, Bárbara, Anderson Fabiano. e Fabiano o convite de vocês. Até fiquei surpresa quando o Ademir me mandou a mensagem. Falei, nossa, mas tem tanta gente que fez tantas coisas boas aqui em Paranavaí, logo eu que cheguei agora, né? Mas quero agradecer. E estou à disposição quando precisarem de alguma coisa, tanto na rádio como coisas fora da rádio. Se eu for útil, estarei lá. Obrigada mesmo de coração. Legal, mais um Personalidades nesta sexta-feira. Deixa eu até colocar aqui a data para deixar registrado no Facebook, 17 de fevereiro do ano de 2023. Batemos um papo com a professora Hércia Maria. Foi um prazer ter a senhora aqui nos estúdios, doutora Ademir Jandotti. Mais um final de programa, daqui a pouquinho voltamos a nos falar. É isso mesmo, daqui a pouquinho ao meio-dia, Jornal da Mais, segunda edição. Obrigado, meus companheiros Anderson Silva, Bárbara Brandão, nossa jornalista, também meu querido amigo Fabiano TS. Mais uma vez, professora Hércia, obrigado por estar aqui. Realmente você é uma personalidade, né? Muito respeitada no meio e as pessoas realmente têm um prestígio, né? Você tem um prestígio. Fiquem com Deus e até logo mais. Meu querido Anderson Silva, bom final de semana para você e até quarta-feira. Olha só, rapaz, estamos de folga então, Estamos né? de folga. Então agradecer a professora Hércia por compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências, né? E com certeza eu digo que o mais prestado é isso, é uma escola. E hoje, com certeza, a aula foi, né, de alto padrão e tivemos aí muita coisa boa para aprender, né? Em especial, fica a dica da professora Hércia. Quando for fazer alguma coisa, faça o melhor, né? Não seja o segundo, terceiro, queira ser o melhor, né, gente? Obrigado, doutora Ademir, obrigado, Bárbara, Fabiano, pela parceria de mais uma semana, né? Um abençoado final de semana, feriado a todos e quarta-feira, com a graça de Deus, estamos de volta. Abraço a todos e até lá. Daqui a pouquinho, Bárbara Brandão, meio-dia, com mais informações, não é isso? Isso, nós voltamos ao meio-dia, mas agradeço quem esteve com a gente até agora, principalmente a professora Hércia, que hoje esteve com a gente, e deixo o convite para que todos retornem ao meio-dia para mais informações.